Olá, boa noite. É muito bom estar mais uma vez com você, que está na página da Igreja Central de Santo André, Igreja Adventista Central aqui de Santo André, juntamente com os irmãos e amigos da Igreja do Príncipe de Gales. Aqui fazemos parte desse distrito. Quero mandar um abraço ao pastor Roger. Eu tenho acompanhado as suas mensagens, a sua dedicação nos cultos de domingo, na classe bíblica de terça-feira, o momento do culto também do sábado pela manhã, um momento especial ali da escola sabatina, juntamente com a nossa irmandade aqui da nossa região. Deus tem sido maravilhoso. Eu tenho sentido as bênçãos de Deus. Acho que você também. Deus tem nos protegido, Deus tem nos guardado de situações difíceis que têm acompanhado a nossa família, a nossa comunidade. Deus tem cuidado de você. E o objetivo do culto de quarta-feira é que tenhamos também um momento de oração. E queremos iniciar o culto desta noite cantando um hino que fala sobre o cuidado de Deus. Esse hino está no inário da igreja, no inário adventista, é o hino 367. Ao passares pelas águas, ao passares pelo fogo, também diz, eu serei com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou estar guiando você. Essa é a promessa de Deus. Vamos cantar nesse momento, pedindo que o Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós.
Muito bem. Que esta música ela seja uma inspiração para você e para mim. Deus prometeu estar conosco em todas as situações. Eu pude perceber isso há poucos dias. Eu quero fazer menção de alguns pedidos que eu tenho aqui. Eu pude perceber isso na saúde da minha mãe. Muitos ali no colégio estiveram orando por ela. Você talvez esteve orando também da Igreja Central. A minha mãe precisava fazer uma cirurgia. E o médico disse para ela, não, nós não vamos fazer agora, por causa do coronavírus. Nós vamos esperar. Então, lá por julho, agosto, a gente vai fazer essa cirurgia. E nós estávamos orando. E a minha mãe, uma mulher de oração, uma mulher que lê a sua Bíblia todos os dias, ela estava dormindo tranquila. Meu pai disse assim, eu vejo a sua mãe dormindo tranquilamente, comendo bem, dormindo bem e confiando em Deus. E olha o que aconteceu. Eu estava num período de férias agora, do dia 13 de abril até hoje, na verdade. Hoje nós voltamos a trabalhar, todo o pessoal do colégio. Mas no dia 20 de abril, uma segunda-feira, o médico ligou e disse, Dona Irene, nós vamos fazer a cirurgia. A sua cirurgia vai ser agora quarta-feira, dia 22 de abril. Ela já tinha feito todos os exames clínicos, todos os procedimentos, já estava tudo ok, só faltava marcar a cirurgia. E nós chegamos à conclusão que esse era o melhor momento, pelo menos na avaliação médica, a própria família em oração. Minha mãe fez a cirurgia numa quarta-feira. No domingo ela já teve alta, hoje ela está bem, ela já está em casa. E ela foi motivo de oração. E quando eu vejo aqui na minha lista, estou vendo aqui, por exemplo, a Elaine está desejando uma boa noite para todos nós. O pastor Roger está dizendo, Deus abençoe todos os queridos irmãos conectados nesta reunião de oração. Eu sempre valorizei o culto de oração. Eu me lembro da minha mãe lá no NASP Campus 1. Muitas vezes meu pai viajando, a minha mãe levando a gente. Lá fazia frio aí há 30, 35, 40 anos atrás. Fazia frio ali, por isso é chamada colina. A colina Iaense ali fazia frio. Minha mãe levava a gente no culto de quarta-feira. E eu creio, temos aqui alguns pedidos. Por exemplo, Aparecida Rodrigues. Se você puder acompanhar depois também no Facebook, orar por ela, pela sua família. Ela diz assim, peço oração por Luiz, meu filho, e por toda a minha família. Eu aconselho que você anote, você tem uma lista de oração. Eu quero também ter essa lista de oração. Você vai colocando ali número 1, número 2, você vai orando por essas pessoas. Temos outros pedidos. A Raquel Vieira de Camargo. Peço orações por mim. Caí da escada da minha casa, mas graças a Deus só torci o meu pé. Então ela pede para que fique boa logo, né? Que esteja em condições. O Rogério Borba, um abraço, Rogério, para você, para a Sueli. O Rogério diz assim, quero mais uma vez agradecer pelas orações em prol do meu sobrinho David. Ele já está em casa, tendo uma recuperação fantástica. Muito obrigado, irmãos e amigos que oraram. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Nós temos vários comentários, vários abraços, vários pedidos.
Eu sempre valorizei a reunião de oração, mas eu pude sentir agora na vida da minha mãe, a nossa família orando, tendo culto pelo Zoom. Inclusive, na terça-feira anterior à cirurgia, nós fizemos um culto. O grupo dos pastores oraram. Agradeço a todos os colegas pastores que oraram, nós colocamos ali no grupo. Então, Deus é poderoso. E antes ainda da oração, eu quero fazer uma oração por você e por mim, para estudarmos o texto bíblico. A minha mãe, ela pôde dizer assim: filho, eu estava tranquilo. Eu estava tranquilo. Eu não sabia se eu ia sair dessa cirurgia. 84 anos de vida, meu pai 87. Mas a minha mãe disse: eu estava tranquila. Eu estava confiante em Deus. E fizemos um culto na terça-feira anterior, toda a família, oramos. Não um culto de despedida, mas um culto de entrega. Um culto onde a gente cantou, leu versos da Bíblia e confiamos em Deus. Eu espero que você e eu possamos ser alimentados pela palavra de Deus nesta noite. Vamos orar mais uma vez pelo estudo da Bíblia. Senhor, temos vários pedidos que estão sendo colocados aqui pelo canal da Igreja Central de Santo André, também os irmãos do Príncipe de Gales. O Senhor conhece cada pessoa. O Senhor conhece cada endereço. O Senhor conhece as saídas, as chegadas, o levantar, o deitar. E isso nos enche de admiração, nos enche de temor respeitoso. E queremos, nesta noite, entregar todas essas pessoas que estão assistindo o culto de oração desta quarta-feira. Queremos entregar todos nas tuas mãos. Eu agradeço pela recuperação da minha mãe. Louvo o teu nome nesta noite, por ela já estar em casa. E lembro de todos esses pedidos que foram colocados, mencionados, estão aqui registrados, e que vamos poder orar durante o restante dessa semana. Pedimos pelo estudo da tua palavra nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sempre colocamos um título para a mensagem, e o título dessa noite é 5 passos para a tranquilidade. Que 5 passos são esses? Eu quero contextualizar. Se você puder abrir a sua Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20, a minha Bíblia coloca aqui como título assim: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. E um detalhe aqui bem interessante, eu quero comentar com você. Você sabe que o Williams Costa Júnior, ele é músico. A formação dele é música. Se não me engano, ele tem teologia também. Ele é um pastor, foi ordenado pastor. E eu ainda era adolescente quando eu ouvi uma mensagem do pastor Williams Costa Júnior mencionando a parte final, o 5º ponto desses 5 que eu vou mencionar agora. E passaram-se os anos. E eu me lembro ele pregando, inclusive, na capela lá do NASP. Ele trabalhava lá no NASP, todo daquele jeitão entusiasmado, como ele é. E ele pregou sobre o valor da música, o valor do cântico, a importância do louvor, que é o 5º passo desses 5. Passaram-se os anos e eu estava lendo, fazendo o ano bíblico, e eu consegui encontrar esses 5 passos na leitura bíblica. Olha que interessante. Ele havia mencionado alguns pontos, eu não me lembrava exatamente dos pontos, mas me lembrava do Williams Costa Júnior falando da importância do cântico, a importância do louvor. E você encontra isso, e eu vou mencionar no final da mensagem. Eu quero desafiar você nesse momento. Você deve ter aí a sua Bíblia aberta, segundo Crônicas, capítulo 20.
eu quero desafiar você com a seguinte pergunta: como você reage diante dos desafios da vida? O que você faz quando você está com medo? O que você faz quando você está com medo? Como a gente reage aos desafios? Uma outra questão para você e eu pensarmos. O que é mais fácil? Lutar ou buscar a Deus? Tudo isso a gente vai ver no texto bíblico. Você talvez diga para mim, como um cristão, é mais fácil buscar a Deus. Mas na prática a gente às vezes luta e quando não dá certo, aí a gente busca Deus. A gente busca a opinião das pessoas, a gente vai para lá, vai para cá, e você vai ver que não dá tempo de analisar todo o período anterior ao capítulo 20, nem o que vem na sequência dos versos 22, nós não vamos ler todo o capítulo, mas aqui é um aspecto interessante. Josafá, ele erra, você pode ler depois, Josafá, ele faz uma aliança com o reino do norte, ele faz uma aliança com Acabe, essa aliança ela não é boa, eles chamam, inclusive, o profeta Micaías, eles não dão ouvidos ao que o profeta Micaías diz, inclusive ele é colocado na prisão, no cárcere. O rei Acabe diz assim: esse profeta não diz o que eu quero, ele sempre fala coisas diferentes daquelas que eu quero ouvir. Josafá, inclusive, diz para Acabe: não fale assim, rei. E depois, quando Micaías diz o que Deus orienta, Acabe diz: você está vendo como ele nunca fala o que eu quero? Essa aliança ela não foi boa. Essa aliança não foi boa. Acabe morre. E se você quiser folhear rapidamente a Bíblia, voltando só um pouquinho antes do capítulo 20, diz, segundo Crônicas 18, verso 31, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: esse é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Josafá buscou a Deus. Mas o restante do capítulo diz: então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. A Bíblia diz que Josafá, que era o rei do sul, ele é liberto. Mas Acabe, entre aspas, por acaso, não foi por acaso, isso tudo estava sendo até resultado da sua rebeldia, ele estava sendo perseguido, e eles queriam o rei Acabe, eles não queriam Josafá. Josafá gritou, e então, capítulo 19, aparece o profeta Jeú, e ele diz assim, 19, verso 2, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Você não deveria ter feito isso, Josafá. O tema de hoje é Josafá. Josafá faz essa aliança no capítulo 18. Ela não é aprovada por Deus, porque ele é do Reino do Sul. O Reino do Norte, primeiramente, era um reino que recebeu a punição. Já a partir de 722, esse reino já recebe a punição, bem antes da punição do Reino do Sul, após a divisão das 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Essa punição ela já vem, porque Deus retira a sua proteção. E o que acontece? O 19, verso 3 diz: boas coisas se acharam em ti. Jeú diz para Josafá: porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Aí no capítulo 19,
ele envia levitas por todo o território de Judá, lembrando, Judá são as tribos do sul, as 2 tribos do sul, e Israel são as tribos do norte. Ele manda levitas para buscarem a Deus, ele estabeleceu juízes, e ele pede que as pessoas voltem para Deus, e ele diz no capítulo 19, verso 7, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. E ele apregoa isso em todo o território. Busque a Deus. Busque a Deus. Mas o que acontece agora no capítulo 20? Acontece que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os filhos de Edom, eles resolvem invadir, eles resolvem atacar Judá. E Josafá, ele tem 5 atitudes. Então, eu quero lembrar, no final dessa história do capítulo 20, ele faz mais uma vez uma decisão tola. Ele faz uma decisão tola. Porque ele se une novamente com o rei do norte, Acasias. Ele havia se unido com Acabe. A palavra de Deus, se você leu, se você está acompanhando, estudando, reavivados por sua palavra, o modelo de um bom rei, hoje, o Salmo 101, se você entrar lá no site e digitar reavivados por sua palavra, você vai ter 5, 6 comentários todos os dias. Hoje eu estava lendo o modelo de um bom rei. Inclusive estava falando sobre Salomão e Davi, e num momento ali um dos comentaristas disse assim, como pode Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas, dos seus altos e baixos, mas foram homens que buscaram a Deus. Nós vemos em Josafá, ele errando antes, ele errando depois. A Bíblia não omite os erros. A Bíblia mantém os erros dos homens para que a gente tenha esperança. Se a Bíblia fosse escrita por homens que quisessem apenas uma bela biografia sob a ótica de um homem, a Bíblia apresentaria apenas as virtudes. Josafá erra antes, ele erra depois, mas aqui ele acerta. Aqui ele toma algumas atitudes. Qual é a primeira atitude? A primeira atitude está no verso 3. A primeira atitude está no verso 3. Diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Por isso eu fiz uma pergunta aqui no início. O que é mais fácil? Lutar ou buscar a Deus? Talvez alguns diriam assim, nós temos que enfrentar essa guerra. Nós temos que lutar. Vamos partir para a guerra. Nós temos aqui os moabitas, os amonitas. Depois você vai ver que os filhos de Edom também estão participando dessa. No verso 10 diz, agora eis que os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir. Então, os edomitas também. Nós vamos comentar daqui a pouco esse verso. Mas voltando ao verso 3. Primeira lição, primeiro passo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Eu busquei um comentário, achei muito interessante, do Reavivados do dia 3 de novembro de 2019. Nesse período, a gente estava estudando 2 Crônicas 20. E um dos comentaristas diz assim, não há meios de vencer
quando se luta contra Deus. Assim como ser derrotado, assim como não há como ser derrotado com Deus como aliado. Vou repetir. Não há meios de vencer quando se luta contra Deus. Moabe, Amon e alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá, diz o verso 1. Ou nós vencemos com ele, ou nós somos derrotados sem ele, mas com ele nós sempre estaremos seguros. Primeira lição. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Todos nós temos medos. Todos nós temos algum tipo de medo. Aqui era algo real. Não era um medo imaginário. Aqui era algo que eles estavam vendo. Nós temos aqui povos que estão querendo nos enfrentar. Agora, olha que interessante. Segundo passo. Está no verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Agora, olha que interessante. Primeiro passo, então eu defini no estudo dessa noite 5 passos para a tranquilidade. Primeiro, não é sentir medo. O primeiro passo é que, apesar do medo, ele buscou a Deus. Eu quero corrigir aqui. O foco não é medo. O foco é que, com o medo, eu busco a Deus. Não é dar alimento para o medo. Não é dar lenha, fogo para o medo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque uma escritora cristã, Ellen White, diz que nós não deveríamos falar dos nossos temores para as pessoas. Você pode ter um amigo, um conselheiro, um mentor, você pode ligar para o seu pastor, mas como é comum a gente, às vezes, espalhar os nossos temores. Então, o primeiro segredo é esse. Eu esqueci até de dizer uma outra pergunta que eu faria no início para você, em que condição Deus começa a agir? O que é necessário? Agora a gente vai para o ponto número 2. Se ele estava com medo e ele começou a buscar a Deus, ele agora diz no verso 5: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Número 1, ele teve medo e começou a buscar a Deus. Número 2, eu gostaria que você visualizasse no número 2, letra A, letra B e a letra C. Então, no número 1, ele tem medo e ele busca a Deus. O segundo passo, letra A, ele menciona quem Deus é. Josafá diz: Deus dos nossos pais, Deus nos céus, tu dominas sobre os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Aqui está a bênção da leitura da Bíblia, para que você e eu possamos ler e reler e repetir, como diz aqui em Romanos,
Romanos 15, verso 4, eu abri aqui na Bíblia, diz: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito. Então, nesse momento, Josafá já tinha a história bíblica diante de si, como rei do sul. Ele já tinha ouvido as histórias bíblicas e Josafá diz assim: o Senhor é o Deus do céu, o Senhor domina, e na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Estou ainda no item 2, letra A. Ele menciona Deus. Letra B, está no verso 7. Ele diz o que Deus fez. O que Deus fez no passado? Você deve ter uma lista das bênçãos. Você deve criar essa lista no seu celular. Eu tenho já alguns anos anotado bênçãos. Você vai anotando bênçãos, uma ligação, alguém que te socorreu, uma cesta recebida, uma cesta básica, o dia que você conseguiu o emprego, milagres, você vai anotando. Põe ali o dia, hoje, dia 10 de outubro, hoje, dia 5 de setembro. Coloque, crie um diário. Eu tenho no meu celular, eu denominei assim, Diário das Manifestações de Deus, ou DMD, Diário das Manifestações de Deus. Anote. A gente tem a tendência de receber muitas bênçãos, mas a tendência é de olhar, às vezes, o negativo. Então, número 1, teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Número 2, letra A, mencionou quem Deus é. Letra B, o que Deus faz. Então, na letra B, você pode ler no verso 7, o Senhor não lançou fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Vejam, o Senhor já não guiou Abraão, o Senhor não conduziu a Abraão, o Senhor não colocou Abraão aqui, nesta terra. Letra C, ele agora se apega a uma promessa. No verso 8 ele diz: eles habitaram nesta terra e edificaram um santuário, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Repetindo, Josafá busca a Deus, porque ele está com medo. Número 2, ele menciona quem Deus é, o que Deus fez, e ele reclama uma promessa. Ele diz: o Senhor mencionou que se nós clamássemos, invocássemos, e eu apregoei jejum. Eu apregoei jejum, oração, chamei o povo, mulheres e crianças e toda a congregação. Porque nós vamos clamar agora por livramento. E agora nós vamos ao terceiro ponto. No terceiro ponto, Josafá diz o seguinte, verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, os edomitas, aqui no caso, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eles eram parentes, né? Os moabitas, os amonitas, os edomitas. Verso 11.
eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero que você acompanhe o verso 12. Ele é tremendo. O restante do verso 12 diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui está o item número 3. Você se lembra do item número 1? Josafá teve medo e buscou o Senhor. Número 2, ele lembra de quem Deus é, o que Deus fez, e ele reclama uma promessa dada por Deus. Tudo isso no número 2. Número 2 tem 3 aspectos. Então, ele tem medo e busca Deus, ele se dirige a esse Deus. Número 3, ele menciona o problema. Muito cuidado, você e eu temos que ter com as orações genéricas. Né? Senhor, me guia nesse dia. Senhor, obrigado pelas bênçãos. Que bênçãos! O que Deus fez por você? Como é que você lidou com as lutas do dia de hoje? Como é que você lutou com essas lutas? Talvez você carregue uma dúvida, um medo, uma ansiedade, uma preocupação já há alguns dias, mas a gente tem outras a cada dia. São novidades que aparecem, são notícias que você lê. Novidades, eu me refiro, pode ser uma conta, pode ser uma cobrança. Como é que eu lido com isso? Aqui não necessariamente é uma guerra. Apesar de estarmos nesta guerra, que alguns dizem que ela está matando muito, alguns têm mencionado por aí, os alarmistas, não sei. Não deixa de ser uma guerra invisível, mas o método é o mesmo. Não importa se é uma guerra de nações, uma guerra de armas, ou uma guerra com o medo, uma guerra com a ansiedade, uma guerra com a preocupação excessiva. Quando Deus diz, não andeis ansiosos, mas eu sou guardador da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, mas eu posso ficar ansioso? A palavra de Deus nos aconselha várias vezes sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Josafá busca Deus. Josafá menciona esse Deus, quem ele é, o que ele fez, a promessa que ele deixou. Josafá menciona o problema. E olha o que aconteceu no verso 13 e no verso 14. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, levita dos filhos de Asaf, e diz, eu vou resumir aqui, Jaaziel diz assim, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja é de Deus. E ele dá um conselho no verso 17. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus está com vocês. Nós cantamos o hino inicial, ao passares pelas águas. Deus sempre vai
estar com você e comigo. Nem sempre Deus vai atender. Ouvir, ele ouve todas as orações, mas atender do jeito que eu quero. E nessas situações, por mais doloroso, por mais difícil que seja, eu devo buscar esse Deus. Eu devo dizer para esse Deus, Senhor, o meu problema é esse. Eu estou passando por essa dificuldade. Eu não tenho força. Eu não sei o que fazer. O verso 12. Eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em ti. Nesse momento, e que é o centro desses 5 passos, buscou a Deus porque estava com medo, se direcionou a Deus, lembrando de quem Deus é, o que Ele faz e as promessas de Deus, mencionou o problema. Em quarto lugar, diz a Bíblia, o Espírito Santo é derramado ali, o Espírito do Senhor, sobre Jaziel, e ele diz, fiquem parados, o salvamento virá do Senhor. E eles fizeram, você sabe o que eles fizeram? Eles colocaram um coral. Agora vem o 5º ponto. Dispuseram-se os levitas, verso 19, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. E aqui Josafá, ele diz um verso que você deve conhecer. 20, verso 20. Segundo Crônicas 20, verso 20, ele diz, Josafá diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. No caso, Jaziel foi possuído do Espírito do Senhor. Aqui é uma referência ao dom de profecia, ao Espírito do Senhor. Nós podemos crer na mensageira do Senhor, que também foi usada pelo Senhor. Esse texto é muito usado para a valorização, a conscientização da importância dos profetas do Senhor. E aqui Josafá diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E eles começaram a marchar e louvar a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero terminar com o verso 22. Você pode ler o restante da história depois, mas o verso 22 diz, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. E aqui no verso 23 há um detalhe interessante. Os amonitas e os moabitas foram lutar contra os do Monte Seir, que são os edomitas, e tendo dado cabo dos moradores de Seir, o que acontece? Alguns comentaristas entendem que eles começaram, os amonitas e os moabitas, a lutar pelos despojos dos edomitas. E eles acabam se autodestruindo. Eles foram contra um exército, o terceiro inimigo, e na volta eles acabam lutando entre si. Alguns comentaristas dizem isso, que eles acabaram se destruindo. Porque o verso diz isso também, o verso 23. Ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eu quero, nesta noite, dizer para você e para mim que esses 5 passos podem ser seguidos hoje. Quando eu tenho medo, porque a própria palavra de Deus diz, em me vindo temor, hei de confiar em ti. É fácil de falar? É. Mas eu posso experimentar isso. O salmista também diz, na tua presença, Senhor, está a minha ansiedade toda e os meus... Na tua presença estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta.
Olha que coisa tremenda. Gastar tempo com Deus. Eu vou repetir o que eu perguntei no início. O que é mais fácil, lutar ou buscar a Deus? Talvez a resposta formatada, a resposta bonitinha seja, buscar a Deus. Mas muitas vezes a gente sai para a luta e a gente esquece de ter esses passos. Buscar a Deus, mencionar o que Deus já fez por mim, quem Ele é, as promessas de Deus, mencionar o problema. Nesse momento, Deus começa a agir. Você pode, através de um hino, de um livro, de uma lição da escola sabatina, dos livros que você recebeu aí nos últimos dias, e-books que você pode ler, e materiais. Deus desperta um hino, louvar. Esses dias, caminhando lá perto da casa do meu pai, tem algumas famílias cristãs, e uma delas estava fazendo culto, e eu ouvi o hino. E eu ouvi essa família cantando, como aquilo me fez bem. E na casa do meu pai a gente canta, a gente faz o culto. E a gente louva a Deus, como é gostoso isso. Então você começa, pode ser um hino, pode ser uma meditação. Que meditações maravilhosas que a gente tem. O Reavivados, você busca a Deus, Deus fala com você. E nesse momento, então, você pode receber a presença de Deus e você pode começar a cantar, que é o quinto passo. Quando você começa a louvar a Deus, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, Deus tem cuidado de mim. Como isso vai fazer bem para a minha vida, para o meu coração? Eu espero que Deus abençoe você e a mim. Nós vamos terminar o culto desta noite, desta quarta-feira, cantando mais um hino. Eu espero que você tenha certeza de que Deus cuida de você. É o hino 371. Eu quero orar antes do hino, porque nós vamos orar, daí terminamos o nosso culto com o hino que vai ser colocado para você. Que esse hino seja uma inspiração para a sua e para a minha vida. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a tua palavra é poderosa para reavivar em nosso coração o espírito de entrega, de submissão, de confiança. Obrigado porque temos a Bíblia como regra de fé, como palavra sagrada, e queremos entregar cada família nas tuas mãos, cada pedido apresentado nesta noite. Aqui no Facebook, ou os pedidos que estão em família, sendo colocados diante do Senhor agora. Queremos terminar esse culto cantando que o Senhor cuidará de mim também, porque o Senhor cuida das aves, o Senhor tem controle desse planeta. Queremos colocar todos os teus filhos nas tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a mim. Vamos terminar cantando o hino 371, cuidará de mim também. E muito alegre, cantando viverei,
Estou abatido, se envolto em sombra vou, o coração ferido, ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, é meu consolador, envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei, se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão, confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver. E nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, verei se Deus protege as aves, cuidará de mim.